Se a gente quiser fazer alguma viagem mais longe, né? Se a gente quiser fazer uma viagem para algum local que seja 400, 800, 1.500 km que seja, cara, aí eu posso alugar um carro a combustão, já que tanto eu economizei nesses dias, né, nesses anos com o carro elétrico, que se eu pego 1.000, 1.500 reais para alugar um carro e passar uma semana com ele, que seja, ou 10 dias, já valeu a pena para mim. A média que eu coloquei no papel de economia que teremos do carro antigo para o Dolphin por ano será de 10 mil reais. Fala galera, tranquilo? Márcio Cheno falando. Mais um videozinho aqui do canal do Cheno. Estou um pouco cansado, com cara de sumido. E hoje eu quero falar com vocês sobre os primeiros 1.000 km do Dolphin. Na verdade ele já está, eu estou olhando aqui para ele, com 1.375 nesse momento. Ou seja, estamos chegando com quase 1.400 km já. Eu deveria ter feito esse vídeo há um tempinho atrás, né? Antes de 2 viagens que eu coloquei inclusive no canal. Vocês podem conferir aí. Viagem para Pecém, Itaíba e Águas Belas. Peço desculpa primeiramente pela câmera tremida mais uma vez. Tô vendo que tá tremendo aqui. Amanhã eu recebo o estabilizador pra gente fazer até uns vídeos melhores, certo? E o primeiro ponto que eu acho bem importante, que já era algo a se pensar antes de ter um carro elétrico, que era a desconfiança dos carros chineses. Carro chinês pra gente aqui no Brasil, sinônimo de porcaria, né? Se a gente for ser bem sincero, era sinônimo de algo que não prestava, era sinônimo de algo até mesmo um carro parecido com um carro de brinquedo, né? Se alguém recorda do Chery QQ, e se alguém teve um, ou conhece alguém que teve um, pode comentar aí. Eles não deram muito certo, né? A gente já teve no Brasil 4 tentativas de carro elétrico, né? E acontece que nenhuma deu certo. Então, primeiro ponto, era uma aposta. Carro elétrico pra gente, pra mim, era uma aposta. A minha esposa estava relutante, ela não queria de jeito nenhum o carro. Essa desconfiança existia. Ela realmente com o Dolphin, ela meio que diminuiu, né? Mas muita gente ainda reluta. Eu, como sempre tive esse perfil mais, digamos, agressivo, né? Eu estudei, analisei caso a caso e vi que valeria a pena, certo? Um outro ponto a se pensar era o valor. A gente estava procurando um carro até mais ou menos 120, 130, não chegava ao valor do Dolphin, que é 149.800. Só que um detalhe muito importante, né, pessoal, é que botando no papel o Dolphin versus algum carro a combustão, ele se torna vantajoso pelo simples fato de, primeiro, a gente ter energia solar, que já era um ponto legal. Mesmo que a gente não tivesse energia solar, o fato de a gasolina que a gente gastava por ano foi calculada, e a gente viu que mesmo que se fosse uma pessoa que não tivesse o carregador, que não tivesse como a gente instalar em casa, o gasto seria em média 1/3 a menos se a gente tivesse que pagar energia, apesar de que a gente pode carregar em shopping, etc, etc, né? Inclusive o Felipe, né, da Opinião Sincera, canal que eu gosto bastante, inclusive tanto do Felipe como do Gustavo. E o Felipe comprou o Dolphin Plus, ele tá na saga de instalar no condomínio dele, ainda tá no perrengue, mas vai dar certo, pelo último vídeo que ele lançou, que eu vi. Então, assim, primeiro ponto foi a gasolina. Essa economia de gasolina pra gente era um diferencial grande. Um outro ponto que pesou bastante foi o seguro. Seguro com 1 ano grátis. Com o carro novo que a gente estava procurando, que seria um Creta ou um Dolphin, um Creta ou um Kicks, o seguro iria girar em torno de 4.000 a 5.000 reais, né, no primeiro ano, podendo chegar até um pouco mais, porque eu não tinha bônus. Não tinha bônus 10, né, como as pessoas às vezes têm, e fica mais barato o valor. Um outro ponto que pesou era qual carro comprar. A gente realmente estava sem saber, como eu disse, era Creta ou Kicks. Acabou que por algum acaso eu resolvi apostar no Dolphin, né? Já conhecia a BYD, já tinha visto os carros dela. Ela tava com os carros mais premium, né? Que era o BYD Tan, o Ram. E chegou esse Dolphin. O Dolphin tava fazendo muito sucesso, eu mesmo, apesar de ser um entusiasta, né?
mas o Dolphin entrou também no radar. Entrou apenas no meu radar, né? Porque no dela ela não queria e a gente deu uma chance. Ela deu uma chance, foi quando ela gostou do carro. Então, o outro ponto pra gente escolher o carro foi justamente a questão do carrinho de bebê, que é um dos primeiros vídeos do canal. Ele comportou bem, apesar do porta-malas dele não ser grande, né? E mesmo o porta-malas não sendo grande, o banco traseiro aqui, ele serve também como algo que você pode levar malas, né? Ou algo do tipo. Então, no caso da BYD, ela dá 1 ano de seguro grátis, ter o wallbox, a gente ter a energia solar em casa para conseguir carregar o carro, digamos, entre aspas, sem pagar energia, né? Esses 3 fatores pesaram bastante. E aí a gente entra no outro ponto, que era qual? Que todo mundo fala, a autonomia do carro. A autonomia do carro era simplesmente um ponto de atenção, porque a média WLTP, que é o circuito chinês, marca 405 km e a do Inmetro marca 291 km. Digo que na prática, né, que já é um ponto a se falar da prática dele nesses 1.000, 1.500 km que eu já estou com o carro, eu consigo fazer 350 km, certo? E porque eu gosto de pisar, né, eu gosto de sentir esse torque, né, quando a gente pisa aqui, esse torque vem, entendeu? Ele responde rápido, né, porque é elétrico. Então a minha esposa, ela consegue fazer mais, ela chega perto dos 400, mas eu consigo chegar a 350, 320 se fizer alguma viagem ou algo do tipo. Então pra gente era um valor bom, era uma média boa de km, a gente que trabalha teoricamente perto de casa também, e só vai para um canto mais longe a 60 km geralmente, sabe? E outra, algumas pessoas perguntaram se a gente quiser fazer alguma viagem mais longe, né? Se a gente quiser fazer uma viagem para algum local que seja 400, 800, 1.500 km que seja. Cara, aí eu posso alugar um carro a combustão, já que tanto eu economizei nesses dias, né, nesses anos com o carro elétrico, que se eu pego 1.500 reais para alugar um carro e passar uma semana com ele, que seja, ou 10 dias, já valeu a pena para mim. A nossa média, a média que eu coloquei no papel de economia que teremos do carro antigo para o Dolphin por ano será de 10 mil reais, certo? Então, somando tudo, gasto com troca de óleo, equipamentos, né, que um carro elétrico não tem e o combustão tem, que pode dar problema, pneu que gasta menos, pastilha de freio que gasta muito menos, o seguro que não tinha, o wallbox que eles dão. Então, assim, pesando tudo, a economia em média, mas eu acredito que será mais, né? Será mais, será em 10 mil, 12 mil por ano. Será então 10 mil a 12 mil por ano. Em 5 anos eu teria aí o que? 50 mil? 60 mil de economia, né? Claro que é uma aposta, realmente foi uma aposta no carro, né? Falando sobre o carro em si e essa aposta que a gente não saberia como seria, no test drive a gente tem uma percepção, né, bem pequena, claro que é um circuito pequeno que a gente faz. A percepção maior era eu ver vídeos como esse, de pessoas, de usuários reais falando sobre o carro, né, do que eles acham. Então, assim, cara, eu destaco muito bem os pontos positivos dele, que pra mim, a autonomia dele é um ponto positivo, não é negativo, certo? Ele é um ponto bem positivo mesmo. O carro em si, a estrutura do carro, a ideia que o carro tem, o conceito que ele carrega, pra mim é um ponto positivo também, né? O espaço interno dele é um diferencial muito grande. Um carro desse que você acha por fora que é pequeno, parece um hatch, as pessoas confundem com um hatch, inclusive. Ele é um hatch, né? Mas as pessoas acham que ele é um carro do tamanho do HB20, por exemplo, e estão completamente enganadas. Ele tem o espaço de um Corolla internamente. Isso é muito bom mesmo, muito bom. Então, claro que não tem só ponto positivo do carro. Nesses 1.500 km eu consegui perceber algumas coisinhas que a gente não gostou, como um dos pontos principais, a suspensão. A suspensão dele realmente em buraco é como se a gente sentisse, sabe, mais a pancada, né? Quando passa em buraco, ela não tem uma suspensão jamais macia, não tem, né? Acredito que nem é a proposta do carro também isso. Então, fora a suspensão, o farol dele, como eu já comentei também em um outro vídeo, o farol dele realmente deixa a desejar. Não é somente porque eu coloquei película, fumê, não é, ele realmente é fraco.
Ele não projeta muito na pista, sabe? Se a pista estiver muito escura, tu vai ter alguma certa dificuldade de enxergar, né? Eu já tenho por natureza, né, de usar óculos, mas mesmo assim, até ela que não usa também, a minha esposa, ela também tem dificuldade quando tá comigo. No grupo que a gente participa do BYD, as pessoas também reclamam do farol dele, né? Então, fora esses dois pontos negativos, um outro ponto negativo que eu destaco dele é o fato de ele não entrar a marcha quando você está em baixa velocidade. Para quem é acostumado a botar no R, dar ré, e enquanto tá dando a ré em baixa velocidade, colocar no D e já seguir, ele não consegue fazer isso, Dolph. Ele precisa praticamente estar totalmente parado. Ou seja, eu preciso colocar no R, eu vou dando a ré, Se eu quiser ainda estar um pouquinho em movimento, colocar no D e seguir, ele não deixa. Isso é um problema. Por quê? Porque para quem é acostumado com isso, como eu sou, né, que quer botar ré, ele já está bem certinho, ele já está bem devagar, e eu colocar D e seguir em frente, ele acaba atrapalhando, porque eu penso que coloquei a D, ele não entrou a D, porque ele entendeu que o carro ainda não está parado, como eu tô agora, então ele acaba, se eu pisar, ele continua indo para trás, entendeu? Isso é um problema, né? Isso para mim realmente é um problema. Eu tô tendo que me acostumar com isso, certo? Então nesses quase 1.400 km que eu já estou com o carro, eu pude presenciar muitas coisas boas também com relação ao conceito do carro em si, como eu falei. É muito bacana as pessoas trocarem ideia, as pessoas estarem aptas a receber o novo, né? Eu sei que é difícil o novo para todo mundo. Então, muitas pessoas param, muitas pessoas me perguntam quando eu paro o carro em algum supermercado, em algum shopping, em algum local, em alguma pizzaria. Sempre tem alguém que vem conversar e eu sou totalmente solícito e aberto a tirar dúvidas e a aprender com as pessoas também, né? Então, é legal esse movimento elétrico que está no Brasil. Se vai dar certo, não sei. Eu acredito que sim. Se eu pudesse hoje, após 2 meses tendo o carro, né? Menos de 2 meses, tenho 2 meses agora com quase 1.400 km, eu pudesse apostar e dizer o que eu acho, né? Eu tenho a mesma opinião de quando eu comprei o carro no finalzinho do ano passado, que acredito que o carro vai dar certo. Ele realmente vai pegar, o elétrico vai pegar. Quem puder, pegue agora. Ele realmente está valendo muito a pena. Pneu dele, tranquilo, não, praticamente é como se não tivesse nem usado ainda, certo? O motor que não existe, né? Mas a parte elétrica do carro, quando você suspender ele, tá perfeito, tá muito boa mesmo, muito boa. A parte aqui do teto dele, ó, bem aveludada, isso pra mim é um ponto muito positivo, sabe? Bem bonito mesmo. O banco desse carro é muito bonito, chama a atenção de verdade. Um outro ponto positivo, pessoal, que eu não mencionei, foi com relação aos itens de série desse carro. Quando eu estava procurando, tanto o Kicks como o Creta, eles não vêm com item de série tão bom como esse daqui vem. Um exemplo é o freio eletrônico, que já vem nesse. Um retrovisor que não é elétrico, mas ele já é pintado da cor do veículo, né? Que hoje em dia muitos carros não são. Um outro ponto é friso, que teoricamente esse carro aqui não precisa, os outros vendem por fora, né? Cara, uma coisa que aí parece mentira, né? O Creta, pelo menos aqui na concessionária aqui de Fortaleza, talvez seja Brasil, né? Ele não vem com tapete. Tapete, bicho. Tapete. Como é que pode? Quiseram me vender por fora o tapete lá, quando eu tava já quase fechando o carro. Achei um absurdo mesmo. Um outro ponto positivo desse carro aqui em si é o espaço que ele tem para o passageiro, né? Lateralmente falando, não só entre eixos, né? Mas lateralmente é um espaço bem bacana mesmo. O acabamento desse carro, ele é muito bom mesmo, certo? A impressão que eu tenho é que eles não hesitaram em colocar um material de qualidade, apesar de alguns pontos serem de plástico, mas são plásticos bons, né? Diferente de alguns carros aí, né, que a gente vê que é realmente só plástico de péssima qualidade. O carro, ele poderia ter um carregamento por indução? Poderia, né? Mas é como eu disse, os pontos positivos dele e negativo, os negativos são tão pouco, que são itens opcionais que tem para valer a pena o valor de 30 mil a mais no Plus, né? Tem aqui o teto panorâmico,
né? Que ele tem o ADAS, que é o sistema de segurança do carro, mais potência, ele tem mais torque, ele anda mais e tem um pouquinho mais de autonomia. Não cheguei a comentar ainda, porque eu não tenho a opinião do dono do carro, mas já fiquei com o carro alguns dias para testar ele. Existe quase um senso comum, esse vídeo não é do Plus, então esse é um tema para outro vídeo, mas que ele distraciona. Ele distraciona, eu não posso bater o martelo quanto a isso, tanto do Plus como do Yuan. Eles têm tanta força que ele dá uma leve distracionada, principalmente se o volante do carro ele estiver um pouquinho, né, para a esquerda ou para a direita. Um ponto bem legal dele, que não é nem positivo nem negativo, é uma característica do carro, é que ele tem um modo esporte do volante ou modo tradicional, né, que é um modo bem elétrico mesmo, bem leve. Eu testando, eu analisando, vendo qual é a melhor forma de utilizar o carro com relação ao modo econômico, com relação ao modo do volante e tudo mais, e uma coisa me chamou a atenção. É uma característica do carro que, mesmo que você coloque, digamos, no linguajar popular, na forma mais leve da direção, que é a elétrica, quando você está em alta velocidade, ele mesmo já traz para o modo esporte para você ter mais firmeza ao volante. Entendeu? Ele vai simplesmente conseguir, digamos, pinotar muito fácil, se ele não faz isso, né? É como se eu piso, o torque vem e o carro tem que sentar no chão, entendeu? No linguajar bem popular é isso que acontece. E eu percebo muito bem isso nesse carro, muito bem mesmo. Não é positivo nem negativo, é uma característica dele. Agora, um ponto negativo que eu não tinha mencionado ainda é com relação ao retrovisor dele, que não tem um rebatimento. Apesar de já ter gente que conseguiu resolver, mas teve que fazer uma gambiarra para isso. E o Dolphin Plus veio com isso, né? Talvez seja por isso que o Dolphin Plus ele não quis colocar nesse carro, para justificar também os 30 mil a mais do Plus, né? Eles não poderiam ter a mesma coisa, os mesmos itens. Um outro ponto é o levantamento automático dos vidros, né? O acionamento automático dos vidros. Já fiz até um shortzinho explicando, mostrando como é que instala. Gastei R$80 trazendo da China a peça, mas é um item bem simples que poderia ter nesse carro. Eles também não colocaram. Por quê? Porque se você precisa ter um anti-esmagamento, né? E com essa peça que você compra fora não tem um anti-esmagamento. Mas para mim, 2 pontos negativos aí que poderia, não custava nada, né? Ter o rebatimento do retrovisor e ter o acionamento automático dos vidros. São pontos bem mais positivos do que negativo. Os pontos negativos, que eu inclusive acho e falei alguns aqui, são mais características do carro em si, do que ponto negativo mesmo, que eu acho, né? Então, vale muito a pena o carro, vale muito a pena. O meu veredito é que vale a pena de verdade mesmo. Quem me pergunta, eu recomendo. Falo os pontos positivos, falo os pontos negativos. Trarei aqui muitas dúvidas que eu pedi para os amigos, familiares. Quem tiver aí alguma dúvida, sugestão, coloca no comentário aí embaixo. Pode colocar no comentário. Peço que, se você gostou do vídeo, clica no curtir, comenta, compartilha. Pode mandar uma crítica construtiva, ou não, se quiser também, só falar mal aí, pode falar. Tentar trazer aí, pelo menos passando um dia, um vídeo, né? Enquanto eu ainda não tô 100%, digamos, liberado, né? Para fazer outras atividades, porque eu realmente estou tendo que dar muita assistência à esposa, a neném que nasceu. Então é isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Até mais, valeu e até a próxima.